Esse é um método de base acrílica, de pintura acrílica, que eu utilizo há mais de 20 anos, com acabamento em pincel seco e veladura, meu método. Olá pessoal, eu sou Pelege e esse é um tutorial de como eu fiz uma pintura acrílica. Acrílico é mais fácil de pintar do que vocês possam imaginar. Toda pessoa que diz que não pinta acrílica porque seca muito rápido, deveria saber usar a tinta acrílica. Não é à toa que fizeram o acrílico com essa finalidade, exatamente em benefício do pintor ou do artista. Então vamos conferir. Ela utilizando esse processo que se chama imprimatura. Em outro vídeo eu explico o porquê dele. Com acrílico e uma buchinha a gente passa de forma livre e espera secar, e depois nós vamos desenhar com giz e com carvão. Se você não consegue desenhar livremente, você pode obter a linha do desenho de diversas formas, fazendo uma xerox branco e preto, ou então transferindo o desenho pelo método de grades, ou até usando um projetor. Tudo isso é profissional. O que importa pra gente é exatamente isso que eu estou fazendo: o volume daquilo que nós vamos pintar. O volume vai servir como base para que a gente tenha preparado as tintas da penumbra, semi-penumbra e da luz, ou seja, do claro e do escuro. Aí depois de desenhado eu passo esse pincel para retirar o excesso de carvão e de giz, e eu tenho aí o esboço tonal, onde eu começo então a pintar em acrílica. Como eu tenho as indicações das cores escuras, médias e claras, eu vou colocando suavemente, certo? Com a ponta do pincel, bem suave. E se não der tempo de matizar, mais tarde a gente matiza, sem problema nenhum. Então, a minha preocupação agora é preencher exatamente as zonas que eu previamente já tenho no meu esboço tonal: o escuro, o médio e o claro. Aqui eu vou cometer alguns deslizes para a gente saber como a gente vai consertar isso depois. Como eu disse, se a tinta acrílica secar, não tem problema. Quando você estiver matizando a tinta acrílica molhada, você pode utilizar o dedo, a mão e o pincel e até uma buchinha. Existem muitos recursos. A gente vai aprender isso. Vocês veem que eu estou utilizando a minha mão, meu dedo, para matizar uma tinta com a outra. Ou seja, para uma tinta se misturar a outra, causando gradações suaves que a gente vai encontrar no hiperrealismo e até no fotorrealismo. Tudo isso em caráter acadêmico, ok? Aqui nós estamos falando em pintar para parecer uma coisa mais realista, não é? E assim eu vou indo com a ponta do pincel e preenchendo tudo. Agora eu vou para a mesa, na parte de baixo, preencho as sombras, não é? E eu estou utilizando um pincel de borda maleável, ou seja, um pincel de borda de cerdas maleáveis, né? Não tão duro e nem macio. O pincel aqui não adianta nada. Ou até adianta, mas vai ser perda de tempo. Para o acrílico, escolha sempre cerdas médias.
Notem que eu troquei o pincel, depois eu voltei para esse. Vou trocar de novo agora para uma trincha, para ganhar tempo de secagem no acrílico e também tempo de trabalho. Minhas pinceladas são bem livres e eu não me preocupo em nenhum momento se o acrílico está secando, se está escorrendo ou se meu trabalho está ficando bom ou não está. Essa não é hora para ver isso. Agora sim, depois de seco eu volto com acrílico, certo? E um pincel um pouquinho mais macio para dar uma, vamos dizer assim, uma consertadinha em alguns tons que eu perdi quando ela estava seca, quando ela secou, ou alguns tons que eu perdi no começo. Notem agora que uma tinta entrou na outra. As tintas estão matizadas. Com um pincel de cerdas um pouquinho mais longas e duras, não muito duras, maleáveis, vamos chamar assim. Eu venho então clareando, e uma dica muito importante é essa: tombe o seu pincel, coloca a tinta e tombe o seu pincel fazendo isso que eu estou fazendo. Isso se chama frotagem. Frotagem é quando você fricciona o pincel na sua tela, onde você está pintando. Com isso, você vai conseguir que o pigmento se espalhe de forma regular entre uma cor e outra, causando um efeito esfumado. Nessa fase, procura não colocar muita água, ok? Nota que eu tomo o meu pincel e vou matizando. Faço isso com a mesa e o fundo também. Eu fiz com esse pincel, mas poderia ter sido com uma trincha, que eu iria mais rápido e teria o mesmo resultado. Então, como dica, tombe o pincel para que uma cor entre na outra. Essa é uma das formas que a gente tem de matizar o acrílico, pela fricção das cerdas ou de uma superfície na outra. Pode ser o dedo, pode ser uma buchinha macia, dessas que a gente usa para lavar louça. E nunca com o pincel mole, de cerdas moles, muito flexíveis. Aqui a gente vai usar de média para dura. Na hora que a gente está colocando a tinta, um pouquinho mais macia, mas não muito mole também, porque senão, não é? A menos que a gente esteja fazendo acrílico aquarelado. Agora eu mudei de pincel para o pincel liner para dar acabamento, e a minha base, vamos dizer assim, a minha base acrílica, para eu resolver o que eu vou fazer, certo? Já está pronta. Aí tá uma base monocromática que a gente vai trabalhar agora. Agora eu vou fazer uma modificação, porque se vocês repararem, está tudo muito monocromático. E eu optei então por uma versão, algumas modificações seguindo o disco de cor e aquela tríade que a gente viu, verde, roxo e laranja. E eu acabei gostando mais, ok? Então aqui está a base feita, e agora eu vou entrar com suavização das cores, ou seja, uma cor entrando na outra. Vou entrar com um pouco de amarelo e vou entrar com uma veladura mais escura para que esse trabalho todo salte, né, dando mais profundidade. Pronto, eu trabalhei com veladura, né, aprofundando as sombras, e trabalhei também com pincel seco para dar essa cor amarelada da direita. Então eu já estou ganhando um pouquinho de destaque, não é, no croma, apagando um pouquinho aquele aspecto monocromático, um pouco monótono. Como eu sempre digo para vocês, isso vai do gosto do artista, porque a gente tá falando aqui de uma coisa chamada atmosfera. A atmosfera é muito particular. Ok, agora resolvi dar a segunda veladura na base anterior e acrescentei a cor roxa e a cor
alaranjada. Então nós estamos com uma tríade. Tem laranja na mesa, laranja na pera, roxo na parede e verde nas peras. Pois bem, pessoal, agora que nós temos as duas versões com veladura. A primeira versão onde eu coloquei um pouquinho de amarelo para avivar a monocromia, não é? E a segunda versão onde eu entro com a tríade de roxo, laranja e verde. Aí vai ficar a critério do pintor, vai ficar a critério de gosto de cada um, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam, uma obra de arte nunca é perdida. Se você está pintando um quadro em acrílico, ou óleo, ou seguindo meu método, você pode errar à vontade, porque você tem a chance de repintar, só tem a chance de refazer. Não só os formatos daquilo que você está pintando, como os matizes e tons, ou seja, as cores e o claro escuro. Isso você pode decidir no meio da obra, ou você pode decidir no final. E a gente se vê no próximo vídeo, talvez pintando junto comigo, ou então mais dicas, ok? Até mais!